Eu me refiro ao geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF, Marcos Pedilowski. Professor Marcos Pedilowski, bom dia. Tô sem o seu áudio, está fechado o seu microfone. Agora sim. Perdão. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes e teleouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar novamente com vocês. Prazer mais uma vez nosso, viu, professor? Tê-lo aqui conosco no programa, hoje para falar sobre um tema um pouquinho diferente daquele que a gente está acostumado a tratar com o senhor aqui no Faixa Livre. A gente conversa muito sobre os temas do meio ambiente. Aliás, estamos às vésperas aí da COP30. A gente vai voltar a dialogar sobre isso aqui no programa muito em breve, por conta da Conferência do Clima. Mas hoje, professor, o foco é a situação dos professores da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, porque, através da Associação de Docentes, os professores decidiram, em assembleia, na última semana, iniciar um estado de greve. Essa mobilização ela não se configura como o início de uma greve de imediato, mas sinaliza a possibilidade de paralisação a qualquer momento, a depender das negociações que são feitas com o governo do Estado. Nessa assembleia ficou decidida também a formação de um comando de mobilização, formado por 5 docentes, que vai ficar responsável por organizar atos e mobilizações em defesa da universidade pública e do respeito aos servidores. Hoje está acontecendo, inclusive, professor, uma paralisação na UENF para que os docentes possam acompanhar no Rio de Janeiro a audiência pública na Assembleia Legislativa sobre a reforma administrativa e os prejuízos que ela traz ao serviço público no nosso país. Uma nova assembleia dos docentes da UENF foi agendada para o próximo dia 13 de novembro, ou seja, já na próxima semana. Professor, para começar aqui, eu queria que o senhor detalhasse para a gente o que é que levou os professores da Universidade Estadual do Norte Fluminense a iniciarem esse estado de greve. Qual a motivação para essa mobilização dos professores? Bom, a motivação principal, Anderson, é que nós temos um plano de cargos e vencimentos que é de 2006, ou seja, quase 20 anos. E, ao longo do tempo, a universidade decidiu que esse plano estava defasado. Foram longas discussões, intermináveis discussões, até que, em maio de 2021, o Conselho Universitário bateu o martelo no novo plano de cargos e vencimentos e rapidamente enviou para o governo. E, desde então, nós temos batido no muro das desculpas localizadas, que é a questão do regime de recuperação fiscal. Ainda que, ao longo desse tempo, várias categorias tenham tido planos de cargos de investimentos aprovados e reajustes, em alguns casos bem generosos, tenham sido concedidos, o nosso plano continua aí tramitando a passo de cágado com as 4 patinhas quebradas. E tem que lembrar, Anderson, que ao longo desse período a gente acumulou uma perda salarial que é maior que 50%. E nós recebemos apenas a primeira parcela de 3 parcelas que a LERJ havia autorizado, com envio pelo próprio governo, que nada chega na LERJ para gasto de pessoal que não seja enviado pelo governo, ok? E o governador Cláudio Castro, solenemente ignorou o seu próprio compromisso de reposição parcialíssima das perdas salariais acumuladas por todos os servidores do Estado do Rio de Janeiro. No nosso caso, eu tenho que dizer que o plano de cargos de investimentos aqui ele é único. Ao contrário, por exemplo, da UERJ, que tem um plano de cargos para os professores e outro plano de cargos para os servidores, o nosso é único. E nós temos condições aqui salariais, principalmente para os nossos servidores mais humildes, que são bastante lamentáveis. Se para os professores é lamentável, porque a gente também tem uma diferença importante em relação ao UERJ. Aqui na universidade, nós somos todos professores 40 horas DE. A gente não pode ter outro emprego, a gente não pode ter nenhuma outra fonte de renda que não seja os salários. E para que essas fontes de renda adicionais aconteçam, nós temos uma série de normas, porque são projetos, são contratações temporárias para atividades com iniciativa privada, mas isso é muito regulado. E acaba que nós temos um problema também, Anderson, é que, não sei se você lembra, nós
apesar de a renovação aqui tem sido muito pouca, porque outra coisa que o governo Castro tem impedido são os concursos, mesmo para vagas antigas, ok? E aí, nossos professores novos já entram aqui sem o triênio, sem a licença especial e com dificuldade de acesso a outros adicionais legais, por exemplo, a questão da periculosidade e da insalubridade. Uhum. Então, ficamos aqui com salários antigos e tem universidades estaduais, ou seja, compatível com a gente, em outros estados que pagam no salário inicial até R$6 mil a mais que a UENF. Okay? Então, isso tudo cria um certo caos aqui dentro, porque a gente fica muito precarizado e sobrecarregado. Então, é só para dizer o seguinte, eu fiquei fora da diretoria do sindicato por 7 anos, e eu voltei, não apenas por mim, muito mais pelos colegas atuais, porque eu tenho uma série de direitos que, inclusive, por exemplo, eu sou dos últimos casos na instituição daqueles que sairão pelo teto do salário. Hoje, nossos colegas ganham no teto da Previdência. Você recolhe um valor elevado para o Rio Previdência, mas isso não vai implicar que você vai ter o proporcional depois retornar para os salários. Toda essa situação, e eu diria que os professores da UENF, os servidores da UENF em geral, vou falar só dos professores, nós temos exercitado grande paciência, porque era para ter tido uma greve muito tempo atrás. Ninguém espera 4 anos para um plano de cargos de investimentos e, assim, a revelia dos acontecimentos, a revelia do que nós sabemos que o governo Castro pratica em generosas isenções fiscais e o que ele faz com outros setores do funcionalismo que não são da educação. Que esse governo é especialmente duro com a educação e especialmente duro com as universidades. Então, não sei se eu dei o panorama, mas essa é a situação. E dizer o seguinte, nós estamos em estado de greve. E essa coisa, quando é que entra em greve ou não? Eu diria que vai depender do governo, ele vai ter que fazer seus cálculos. Porque a nossa janela, você sabe, nós estamos no ano eleitoral ano que vem. A nossa janela é muito apertada, é março, ok? E se a reforma administrativa adiantar, nós estamos com a janela ainda mais apertada. Então, é uma questão assim, de sobrevivência não dos professores, não dos servidores apenas, mas do modelo de universidade que nós temos aqui na UENF, né? A gente conhece a atuação do governador Cláudio Castro em relação aos profissionais da educação aqui, não só do ensino superior, mas também do ensino médio. A gente conversa muito com o pessoal do CEP aqui no nosso programa. A educação básica também é muito afetada pelas ações do governador Cláudio Castro. É um costume dele não cumprir promessas que são feitas aos profissionais da educação, mas não só. Agora, qual foi o argumento utilizado pelo Cláudio Castro, professor, para que ele não cumprisse essa promessa feita aos servidores da UENF? Houve algum tipo de diálogo? Acontece, nesse momento, algum tipo de negociação entre os docentes da Universidade Estadual do Norte Fluminense e a Secretaria Estadual de Educação? Que tipo de argumento foi utilizado para que essa promessa não fosse cumprida? Olha só, o governador Cláudio Castro, ele veio uma vez aqui na UENF nesse governo, e veio para cantar. Ele veio para cantar, não veio para se reunir, para conhecer a universidade. Porque eu acho que ainda tem uma dificuldade aqui, que nós estamos em Campos dos Goytacazes, apesar de a gente ter atuação em 11 polos EAD, a UENF tem uma ampla atuação na ensino à distância do CEDERJ, nós temos um outro campus em Macaé, mas nós estamos, o nosso campus principal, o campus Leonel Brizola, é localizado em Campos dos Goytacazes. E você sabe que aqui nós temos uma questão que é a terra do Antônio Garotinho e do Vladimir, o filho dele, que é o atual prefeito. E também temos agora uma outra situação, que também é a terra do presidente da Alerj, até recentemente aliado, né? Mas agora nem tanto, Rodrigo Bacelar. Então, eu vejo que o governo do Estado, isso é uma dificuldade histórica, mas este governo tem uma dificuldade especial de se relacionar com a UENF por causa da nossa relação espacial com outros grupos de poder com que ele disputa.
E o que acontece é uma grande besteira, porque é justamente porque nós estamos em Campos dos Goytacazes que nós fomos colocados aqui, inclusive, por uma missão histórica, que era contribuir para o desenvolvimento regional não apenas do norte, mas do norte, noroeste, região dos lagos, nós somos tratados de uma forma muito, diria, absurda no tratamento com os servidores aqui da universidade. Por quê? Porque nós estamos, inclusive, numa região em que já foi barato viver, não é barato viver aqui. Os salários hoje, para muitos colegas, são salários apertados. Os mais recentemente entrados, então, eu nem te digo. Mas o governador ele não vem aqui e a negociação é indireta, porque nós pertencemos a que se lembra que nós pertencemos à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que hoje o secretário não é exatamente um amigo das universidades. Lembremos a atuação dele para tentar extinguir a UERJ. Aí nós temos o problema que também temos que negociar com a Casa Civil, que é quem faz a negociação, e nós temos que negociar com a tal da Comissão do Regime de Recuperação Fiscal, que essa levanta todas as barreiras possíveis e impossíveis para qualquer diálogo. O governador ele fica numa posição muito tranquila, Anderson, porque ele ignora a universidade, ignora o fato que a universidade é muito bem ranqueada nacionalmente e internacionalmente, que aqui nós temos alguns elementos de produção de ciência bastante vantajosos para o Estado, e nós estamos numa posição de formação de recursos humanos muito, muito importante, uma região que é historicamente muito deprimida, e o governador ele não vem aqui, não quer saber, tem raiva de quem sabe. Agora, nós temos que dialogar com quem tem poder. Eu diria que hoje quem tem poder é a Casa Civil. Diferente de outros governos, porque em outros governos a gente negociava com a Secretaria de Planejamento. Mas como esse governo pouco planeja as operações policiais que o digam, e a gente vê essa dificuldade, mas eu diria que é o seguinte, é interessante, como o regime de recuperação fiscal está defunto, ou o governo adere ao Propag, ou o Rio de Janeiro entra numa crise financeira colossal a partir de 1º de janeiro, 2 de janeiro, primeiro feriado, eu diria que o Propag, inclusive, dá condições melhores de negociação, inclusive para investimento, e as universidades deveriam ter planos de investimento, não é só... Porque o plano de cargos de investimento ele não é só salário, tem uma série de outros elementos que compõem a estrutura de carreira dos servidores técnico-administrativos e dos docentes. Mas nós temos problemas maiores, que é que não se investe nas universidades. Quando eu falo que normalmente os gastos é com o pessoal e para tocar no limiar do improvável das universidades. Isso acontece no Estado, acontece nas universidades federais. Só que no Estado nós ficamos numa posição muito mais frágil. Então, eu diria que, por isso, eu tenho que lembrar, por isso que a gente está nesse processo de mobilização. Porque eu já estou na universidade há 28 anos, Anderson. Vou fazer 29 em janeiro. Ao longo desse tempo todo, eu estive na diretoria da UENF umas 6 vezes, talvez mais. E eu entendo que os governantes, eles só negociam ou abrem qualquer canal de diálogo com categorias que estão mobilizadas. Ninguém, quando fala, não gosto de greve, eu sou contra a greve, eu também sou. Só que eu sei também que os governantes ficam olhando, e esse governo principalmente, fica olhando como as categorias estão se posicionando, e se elas estão sofrendo no silêncio, ele não vai fazer nada. Todo servidor público do Estado do Rio de Janeiro já deveria ter entendido isso. Ou se mobiliza, ou vai para a rua, ou coloca sinalizações que vai ter greve, ou o Cláudio Castro vai ficar muito contente com isso. Ele não vai negociar com ninguém que não tenha estado de mobilização, pelo menos em andamento. É por isso que nós estamos em estado de greve, e eu diria que nós estamos seriamente considerando uma greve caso se continue esse tratamento desprezível de desprezar os servidores docentes e não docentes da UENF. Professor, eu queria que o senhor falasse mais uma vez a respeito da defasagem salarial dos professores. Está na casa hoje de quanto? 50%? É isso, a defasagem atual? A UENF contratou o DIEESE para fazer um levantamento
de quanto que nós perdemos na última década. E chegamos a um valor, em janeiro, era algo próximo de 50%. Como a inflação não parou, já ultrapassou 50%. Então, você imagina o que é um servidor que acaba de entrar na casa sem todos aqueles direitos tradicionais, que eram direitos que nos foram tirados. O treino era um direito. É direito para mim porque eu tenho um direito adquirido, mas para os colegas que entram não tem mais. A licença especial parece uma coisa, um privilégio muito absurdo, mas quando a gente trabalha anos e anos seguidos dentro da instituição, você precisa ter um tempo para a licença especial não é só para descansar a cabeça, é uma oportunidade que a pessoa tem para aprender novas coisas no seu tempo, não no tempo que sobra dentro do seu cotidiano de trabalho. Então, eu diria que a licença especial, e nós estamos hoje nos servidores da UENF, e eu acredito que nos servidores do Estado como um todo, por causa dessa carga, porque nós temos cada vez menos servidores trabalhando, cada vez menos técnicos, cada vez menos professores, e nós temos uma epidemia de condições de doenças mentais. E isso está propagado no serviço público. Então, eu diria que não é só salário. Salário é importante, mas são esses direitos e a condição de salubridade, eu não estou falando só de exposição a outros produtos, de convivência, de condição mental. E isso é o que está hoje, para mim, no Estado como um todo, muito precário. Então, eu diria que a perda salarial de mais de 50% já nos incomoda muito. Agora, pensa trabalhar em condições como as que eu estou descrevendo. Okay? E eu diria, Anderson, que no meu caso, como eu espero que o saque do Rio Previdência pare e eu tenha uma aposentadoria, ok? Porque o Cláudio Castro resolve suas generosidades com as empresas, com os parceiros dele, tirando dinheiro do Rio Previdência para pagar a dívida com a União, eu acho que tem uma aposentadoria. E a minha aposentadoria é logo ali, 2029. São, eu diria, 4 anos eu estou fora do sistema. Imagina para os colegas que acabaram de entrar e não tem nenhuma perspectiva salarial e nem de condição laboral, por exemplo, da periculosidade e insalubridade, trabalhando em condições perigosas e insalubres. Isso não faz muito bem para a cabeça das pessoas. E eu diria que a gente tem um desafio como universidade, que nós estamos cada vez mais confrontados com novas necessidades pedagógicas. A geração que eu tinha há 28 anos atrás para ensinar é muito diferente da geração que está aí. E as universidades não estão tendo sequer o tempo para se adaptarem às novas tecnologias, para aprender com esse alunado como melhor transmitir o conhecimento. Enquanto lá na China o cara tem tela inteligente, que ele projeta coisas em 4 dimensões rodando lá na tela e o professor está falando. Aqui a gente está com, no máximo, sabe o quê? Televisões boas para fazer toda a parte de ensino. O que é muito pouco, porque os nossos alunos não prestam muita atenção só em televisão. E eu te digo que eu sou, apesar de ser um professor experiente, né, à beira da aposentadoria, eu tento fazer o melhor que eu tenho para conversar com essa geração do ponto de vista da tecnologia. E é difícil, mas nada disso é considerado e a gente fica com defasagem salarial, sem direitos e com a pressão de produzir mais em condições cada vez mais precárias. Uma situação absolutamente alarmante, não só por conta dos salários, mas, como o senhor muito bem coloca, pelas condições de trabalho oferecidas aos professores, aos servidores da UENF. Para a gente fechar aqui, professor, hoje, o senhor tem ideia de quantos alunos estudam na UENF atualmente? Olha só, eu diria para você perguntar quantos professores nós temos, que é interessante, porque a UENF é uma universidade que foi projetada para ser pequena, e porque ela tinha uma tarefa focada, Norte, Noroeste Fluminense e região dos Lagos. E nós temos, em torno, menos de 300 professores hoje, ok? Para cobrir cursos de... A UENF hoje tem uma coisa muito curiosa, ela tem mais alunos da educação à distância
do que presencial. Então, nós temos, eu diria que em torno de 5 mil alunos. Só que nós temos pelo menos 14 cursos de graduação, o mesmo número de cursos de mestrado e doutorado. Nós temos que ter atuação na área de extensão, temos que ter atuação na área de pesquisa, ok? Então, e eu tenho que falar que uma das coisas que mais me deixa nervoso aqui, mais inquieto, é que a UENF nunca teve dinheiro para construir um pavilhão de aulas para laboratórios de ensino. Então, as nossas atividades de pesquisa ocorrem junto com as nossas atividades de ensino, que, acima de tudo, não é muito seguro e nem muito compatível com certos ambientes de laboratório, que o ensino não deveria estar junto com a pesquisa. Elas são importantes, a integração, mas que o aluno venha para o laboratório de pesquisa fazer pesquisa, não para fazer ensino. E nós não temos laboratório de ensino. Era programado, há mais de 20 anos a gente discute isso, mas nenhum governo autorizou dinheiro para laboratório de ensino, para um prédio específico, por exemplo, como tem na USP, como tem na Unicamp, como tem na Unesp. Então, eu diria que nós temos, a gente tem em torno, somando tudo, nós temos em torno de uns 8 mil alunos, daqueles entrantes até os estão para ser doutores, para um número de professores muito pequeno, e que estão extremamente sobrecarregados, porque tem um detalhe, que o professor que dá aula na graduação também que tem que dar aula na pós-graduação, e a pós-graduação hoje é cada vez mais regida por regras que eu considero draconianas pela CAPES, que é o órgão federal de regulação do sistema de pós-graduação. Então, imagino, eu dou aula na graduação e na pós, e eu tenho que ficar fazendo eu chamo de pular amarelinha, para a CAPES, para provar que o que eu faço e as regras ficam mudando, ficam sendo cada vez mais apertadas, e é um estresse muito grande, porque as universidades apertam muito os programas de pós-graduação para que eles sejam compatíveis com a regra da CAPES, que são cada vez, um dia, draconianas, e nós, da CAPES, a gente não recebe dinheiro, sabia disso? A gente recebe o que se chama PROAP CAPES, que é um recurso muito pequeno, dia das bolsas, que muitos programas são um número para lá de insuficiente, só que na hora de cobrar estilo China, que eu estive lá na China e lá o bicho pega. Só que na China há muito dinheiro para ciência e tecnologia. Aqui no Brasil, até por que você estava conversando com o professor antes de mim, nós temos hoje uma situação das universidades federais que nós temos um orçamento menor do que foi, acho que o ano de ouro foi com a Dilma, foi 2014, ou 2016, nunca lembro. Ou seja, quase 10 anos depois, nós temos metade dos recursos para as universidades federais. E, ao mesmo tempo, temos essa cunha avaliativa draconiana da CAPES. É uma completa loucura, mas isso, aí você pensa, como é que ficam os profissionais da educação universitária nisso tudo? Eu diria, ficam doentes, com salários incompatíveis com as demandas que se tem. E no governo Castro, a gente ainda tem que ficar confrontado com pessoas que ostensivamente atacam as universidades. Situação gravíssima, professor. A situação gravíssima de vocês, professores da UENF, a gente vai continuar acompanhando aqui ao longo dos próximos dias essa mobilização. Sempre que o senhor tiver novidade, o senhor traga. Muito provavelmente na próxima semana a gente vai voltar a dialogar depois dessa assembleia que vocês vão fazer para definir se haverá ou não, de fato, uma greve efetiva a partir das negociações com o governo do Estado. Quero agradecer muito ao senhor a sua presença aqui, deixar os nossos microfones à disposição da UENF, dos professores da Universidade Estadual do Norte Fluminense, para ampliar essa mobilização em prol do atendimento das necessidades de vocês salariais e também de estrutura, para que vocês possam trabalhar com dignidade. Obrigado, viu, professor, e boa sorte nessa luta. Seguimos juntos. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço e eu tenho que te lembrar, eu encerro essa entrevista e vou dar aula. Obrigado. Isso. Abraço. Um abraço, professor. Até a próxima. Tchau. Conversamos aqui com Marcos Pedlovski. Marcos Pedlovski, que é geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, diretor da Associação de Docentes da UENF,